planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Em março de 1997, uma delegacia local na cidade de Rancho de Santa Fé, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, recebeu uma ligação anônima indicando que haviam coisas misteriosas acontecendo em uma mansão próxima. Então o departamento de polícia foi até lá com a mentalidade de que alguma coisa não estava certa. Mas logo quando chegaram, eles se depararam com uma coisa inimaginável. O que com certeza foi o caso que mais marcou a vida desses policiais para todo sempre. 39 corpos de pessoas mortas em cima de camas e macas. De imediato, eles não conseguiam definir o que havia acontecido, visto que as pessoas não tinham nenhuma marca de agressão ou possível força exercida sobre o corpo deles recentemente. Alguns dos corpos já estavam em uma situação um pouco mais avançada do que outros, mas a grande maioria parecia muito recente. Mas as coisas iam ficar ainda mais bizarras. Todos os corpos estavam cobertos com mantas roxas sobre o seu tronco. Todas as pessoas, variando entre homens e mulheres de diversas idades diferentes, vestiam roupas casuais, roupas sociais de gênero indefinido e usavam tênis em sua maioria da marca Nike. Além do mais, todas as pessoas possuíam exatamente o mesmo corte de cabelo. E não, eles não eram parecidos, eles possuíam o mesmo corte. E para fechar com chave de ouro esse mar de coincidências, todas as pessoas possuíam exatamente $5,75 em seus bolsos. Olhando por cima todas essas coincidências, essa situação, esse número imenso de pessoas encontradas mortas em uma mansão, por onde você começaria a investigar? Mas entre os corpos dos mortos havia um homem específico, um senhor chamado de Marshall Applewhite, que ficaria conhecido para sempre como o líder do culto de Heaven's Gate. Mas antes de contar como é que a gente chegou nesse suicídio em massa, eu já quero adiantar que ele foi o maior suicídio coletivo da história dos Estados Unidos até hoje. E por mais que isso seja uma coisa horrorosa de se falar, entender como isso aconteceu e como conseguiram convencer 39 pessoas a cometer isso é a chave para desvendar o culto de Heaven's Gate. Mas o que era Heaven's Gate e quem era o Marshall Applewhite? Sendo breve, o Marshall era um homem caucasiano que vivia nos Estados Unidos lá pela década de 70 e 80 e sempre teve uma vida voltada para a religião. Durante a sua adolescência e início da fase adulta, ele estudou filosofia, estudou música, e era um homem que praticava e costumava ler bastante artigos religiosos e voltados à compreensão da vida na Terra. O Marshall sempre teve uma vida comum, até que um dia ele acabou conhecendo a pessoa que ia fazer esse culto se tornar realidade. Uma doce senhora chamada Bonnie Needles. Os dois se conheceram no ano de 1972, quando logo embarcaram em um relacionamento. Na época, a Bonnie já estava em um relacionamento que havia terminado recentemente. Ela, assim como Marshall, era uma pessoa religiosa que possuía algumas crenças estranhas. Inclusive, acreditava que ela iria ter um encontro na vida dela que poderia mudar essa vida de alguma maneira. E essa crença pra ela era tão forte que o dia que ela conheceu o Marshall, ela teve certeza que aquela era a pessoa que foi prometida pra ela. Logo, os dois iniciaram um relacionamento, mas não foi um relacionamento comum que foi iniciado por conta de amor, paixão, mas foram as crenças pessoais que os dois tinham que conseguiu unir eles. E essa crença, o que era, afinal, se pautava em basicamente um conceito: o que significa a vida. Entender isso é entender basicamente o conceito por trás do culto do Heaven's Gate, que foi orquestrado pelos dois, eles dividiam o protagonismo. Mas sim, chamar de culto é uma maneira de atrair um pouco mais a atenção. Heaven's Gate não se tratava nada mais nada menos de que um movimento religioso diferente. Mas se fosse só mais uma vertente do cristianismo, o Heaven's Gate não teria ficado famoso como ficou. E aí que vem o tempero desse molho: a crença em atividades alienígenas. Or, in old language, a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. O Marshall e a Bonnie acreditavam fielmente de que a vida na Terra era só um processo, era um meio para alcançar o tão aguardado fim. E que fim era esse, aliás? Na cabeça deles, toda a vida era só um processo para que você chegasse no momento da sua morte. Ele era conhecido como Next Level, ou Evolutionary Level Above Human. Basicamente a ideia de que os seres humanos poderiam evoluir para um nível superior. Esse nível só seria alcançado a partir da comunicação com corpos esotéricos, corpos esses que, na cabeça do Marshall e da Bonnie, eram representados por alienígenas.
Havia uma mistura de conceitos onde a crença em alienígenas era misturada com a ideia do cristianismo, como se eles fossem uma espécie de anjos ou mensageiros dos céus. Então, se comunicando com esses alienígenas e tendo acesso a eles, eles poderiam finalmente ascender ao paraíso. Claro que existiam algumas interpretações diferentes, as coisas não ficaram exatamente muito claras. O próprio Marshall e a Bonnie alteraram um pouco as regras dessa religião algumas vezes, mas podia ser visto como uma espécie de reencarnação, ou realmente a ascensão de uma pessoa a um outro plano, ao paraíso, ou como você quiser chamar. O argumento que o Marshall e a Bonnie tinham para fortalecer isso era de que a Terra possuía um ciclo de vida limitado. Eles afirmavam que de 6.000 em 6.000 anos a Terra resetava de certa maneira, por meio de extinções em massas ou punições divinas. A gente pode pegar como exemplo a Era do Gelo, um meteoro caindo na Terra, como o que aconteceu com os dinossauros. E esse reset da vida seria extremamente importante, pois, de acordo com os dois, 6.000 anos era mais ou menos o tempo em que as pessoas na Terra paravam de acreditar em Deus. E os 6.000 anos atuais estavam chegando ao fim, então aquele era o momento exato de ascender ao paraíso. Beleza, eu sei que pode estar um pouco confuso ou eu posso estar sendo um pouco repetitivo, mas é bom frisar esses conceitos porque a principal questão por trás do Heaven's Gate é entender como o Marshall e a Bonnie conseguiram convencer tantas pessoas a seguirem eles nesse culto. Eles não tinham dinheiro, eles não eram de famílias influentes, eles conseguiram convencer tantas pessoas meramente com as palavras, assim como eu tô fazendo com vocês. Eu sei que vocês podem estar pensando que talvez seja absurdo, quem seria idiota para acreditar nisso? Mas rapaziada, a gente tá mexendo com religião, e crença é uma coisa muito pessoal. Somado ao fato de que o Marshall e a Bonnie possuíam uma oratória incrível, o poder que eles tinham de persuasão e de convencer outras pessoas de que o que eles falavam era verdade era uma coisa absoluta. Não é à toa que tantas pessoas o acompanharam durante esse processo do Heaven's Gate. 39 foi o número de pessoas que chegaram até o final. Porém, durante os anos em que o culto existiu, diversas pessoas, centenas de pessoas entraram e saíram frequentemente, visto que o culto possui um caráter recluso. Mas vamos entender exatamente como funcionava. You know, intelligent human beings should realize that everything has their cycle. O Marshall e a Bonnie, depois do início do culto e o recrutamento das primeiras pessoas, passaram a ser conhecidos como Doe e Chi. Era uma espécie de apelido carinhoso que as pessoas tinham com eles. Lá dentro, eles eram vistos como profetas ou alguma coisa bem próxima disso. E o próprio Marshall e a Bonnie também acreditavam nisso, tanto que a ideia deles era conseguir convencer o máximo de pessoas possível a acompanhar eles nesse processo. Lá dentro, as pessoas tinham que abandonar totalmente o seu apego com coisas mundanas. O desejo e as relações sexuais, todos os seus bens e lucros deviam ser voltados para o culto, para conseguir financiar ele, comprar alimento, pagar locação, e sempre pregando a palavra de que o corpo humano funcionava como uma espécie de veículo, uma transição, para conseguir alcançar aquele suposto mundo esotérico, o paraíso. E que a verdadeira identidade das pessoas não era o corpo, mas sim a alma, o que havia dentro delas, o que podia ser transportado entre planos. E a Terra era só um lugar temporário, uma espécie de sala de aula onde as pessoas iriam aprender e experienciar para que pudessem alcançar um patamar maior e chegar naquele tal de next level. Então, com essa pregação e os princípios de renúncia, de celibato, disciplina extrema e devoção extrema ao culto, incluindo a castração de alguns membros. Sim, castração mesmo, as pessoas faziam castração química para mostrar o quão devotas elas eram, e o Marshall e a Bonnie não obrigavam ninguém a fazer isso. As próprias pessoas que participavam do culto faziam por livre e espontânea vontade, como uma espécie de prova de devoção, uma prova de que eles estavam entregues àquilo e que a ideia deles era uma coisa boa. Todos esses conceitos entravam tão forte na mente das pessoas de uma maneira em que eles não conseguiam simplesmente renunciar a essas ideias. Elas eram convencidas de que elas deviam sim fazer parte do culto, e isso fez com que ele fosse crescendo cada vez mais. E consequentemente, por atrair pessoas de idades diferentes, de etnias diferentes, as próprias pessoas dentro do culto iam se convencendo e convencendo o Marshall e a Bonnie de que aquilo era verdade, de que aquilo era o certo. E a missão deles foi ficando cada vez mais clara e cada vez mais forte. Quando eles atingiram um certo número de indivíduos, uma quantidade grande de pessoas, começaram a cortar totalmente os laços que eles tinham com a civilização. Isolaram completamente. Eles não podiam ter contato com familiares, não podiam trabalhar, exceto alguns membros específicos que deveriam trazer dinheiro para a fundação, para que assim as pessoas lá dentro se tornassem o mais próximas possível, de uma maneira em que elas fossem iguais e estivessem preparadas para o next level. E falando assim, parece que as coisas estavam indo muito bem, o Marshall e a Bonnie estavam conseguindo alcançar o objetivo deles. Até que uma coisa horrível aconteceu. Você já percebeu que eles eram um pouco negacionistas em relação a coisas do mundo, não é?
Só que a Bonnie levou isso para um outro nível. Ela havia sido diagnosticada com um câncer. Por conta da crença forte que eles tinham de que eles iam conseguir alcançar essa exoterra de certa maneira, ela ignorou totalmente essa doença e seguiu com as atividades do culto. Mas a Bonnie era a cabeça de tudo aquilo, a Bonnie que organizava as ideias e fazia a ideia do culto existir e se fortalecer cada vez mais. Essa ideia não pôde salvar ela da doença, que fez com que em 1985 Bonnie Needles morresse. Well, I know what I just said. I said that I am the return of the Son of my Father. I'll tell you something that's even more remarkable. My Father came with me this time. Então quando ele perdeu ela, as coisas começaram a desandar bastante. Não no sentido de que o culto ia acabar ou as ideias iam ser alteradas. Mas o Marshall sozinho ficou como uma figura martirizada. Alguém que ia guiar as pessoas até a missão não importa o que acontecesse. E a morte da Bonnie foi justificada como se ela tivesse ido antes, pegado um atalho pro Next Level. E que a missão daquelas pessoas era, enfim, alcançar a Bonnie nessa jornada. Ela ia estar esperando eles do outro lado. Então, no final dos anos 90, o site do Heaven's Gate foi aberto. Marshall investiu pesado para conseguir divulgar ainda mais o culto depois da morte da Bonnie, e como alguns membros do culto eram programadores e pessoas que trabalhavam com a internet, que tem uma cara de site dos anos 90 ser uma coisa maravilhosa. Inclusive, tá aberto até hoje, tá? Você pode abrir no seu Google agora mesmo e pesquisar o endereço. É claro que vai estar tudo em inglês, ele tem essa estética absurdamente anos 90, mas você pode traduzir se você não souber inglês e começar a ler o que tem escrito ali. Pode ficar tranquilo, não tem nada demais, não tem nenhum bait. O site só é repleto de informações sobre o culto, informações que foram escritas naquela época, informações sobre a doutrina, sobre modos de agir, sobre o livro que o Marshall escreveu e alguns textos que eu introduzi a um agente que vai aparecer na história ainda conhecido como Hale Bopp. E essa questão do site é importante para mostrar pra gente uma coisa legal, de que o culto não era uma coisa tradicionalista como a gente imagina, pessoas fechadas, reclusas que não tinham contato com o mundo e eram totalmente alienadas de certa maneira. Não, eles estavam preocupados em realmente alertar as pessoas de que aquilo era importante, de atrair muitas pessoas, atrair público. Porém, tinha uma coisa no site que era interessante, uma aba chamada de Our Position Against Suicide, ou a nossa posição contra o suicídio. Eles devem estar se perguntando agora, como assim a nossa posição contra o suicídio? Eles não tinham a ideia de, sabe? Sim e não. O Marshall e o culto não interpretavam a ideia de ascender para outro plano, uma coisa esotérica, como uma espécie de suicídio. Para eles era realmente só um processo, um meio que você deveria usufruir para alcançar essa outra vida. Uma saída dessa casca, do corpo físico para conseguir alcançar o next level. Então não, isso não seria um suicídio. Eles eram contra o suicídio. E mais uma vez a gente vê como o Marshall era bom em manipular as coisas, como ele era bom em pegar as palavras e conceitos e colocar isso na mente dos fiéis de uma maneira em que eles acreditavam no que ele estava falando. Mas vamos se aprofundar agora um pouco mais nessa parte do espaço sideral e sair um pouco dessa questão moralista e religiosa. Onde é que entra a questão do espaço? Onde é que entram os aliens nessa história? A gente finalmente chegou então no ano de 1997. O cometa Hale Bopp ia fazer uma visitinha aqui para o planeta Terra e ia ficar visível para as pessoas aqui. Entre as comunidades de ufólogos e pessoas que acreditavam em alienígenas naquela época, rodaram alguns boatos de que havia alguns objetos artificiais, alguma coisa grande que poderia estar acompanhando esse cometa, acompanhando a trajetória dele. E é claro que isso caiu na mão do Marshall e ele conseguiu usar isso como argumento para convencer as pessoas de que havia uma nave indo para conseguir buscar aqueles que iam estar prontos para o next level. A nave era o sinal de que eles tanto esperavam. E assim o Marshall e todo o pessoal do culto finalmente iam conseguir reencontrar a Bonnie. Então Hale Bopp foi um passo muito importante para concretizar o fim dessa história. Ele foi a chave que faltava para o Marshall finalmente dar início ao plano dele. Mas é isso, a gente já tá em 97 e vocês sabem o que aconteceu. Após a investigação que encontrou os corpos, eles chegaram à conclusão de que o ato do suicídio aconteceu durante alguns dias, aproximadamente 3 dias. Todas as 39 pessoas utilizavam uma combinação de químicos que levaram elas até a morte. Todos eles foram usados por livre e espontânea vontade e todas as pessoas tinham ciência de que aquilo ia acontecer. Era uma mistura de um composto chamado de fenobarbital, vodka e uma bebida que eles chamavam de apple sauce. E de blocos eles se arrumaram, ingeriram aquilo. O Marshall foi guiando as pessoas de pouquinho em pouquinho até que todas as 39 pessoas estivessem mortas enfim, sendo ele, obviamente, uma das últimas pessoas. E não, gente, o Marshall não fugiu, ele realmente junto com as pessoas. Afinal, tudo isso era por conta da crença dele e da Bonnie. Ele realmente acreditava naquilo, ele não era um charlatão.
E é engraçado que as pessoas, no momento que foram encontradas, estavam, né, como eu havia comentado, com roupas padronizadas, com os mesmos cortes de cabelo, com as mesmas cores. E isso já vinha acontecendo há um tempo. Lembra que eu falei que as pessoas ficaram mais reclusas? Então. E é engraçado que perto do corpo das pessoas existiam malas com pertences pessoais. E só reforçou a ideia de que eles estavam preparados realmente para fazer uma viagem, né? Eles iam transportar a alma para outro local e iam levar as coisas deles juntos, né, para não chegar lá e não ter nada. E todo esse processo foi muito bem organizado, assim. A perícia foi feita de uma maneira em que eles conseguiram identificar esse padrão em todo mundo. E assim, vale o comentário agora de que antes de morrer, todas as pessoas que foram encontradas gravaram um vídeo se despedindo, mandando mensagens para amigos, familiares e falando sobre como o culto mudou a vida delas e como aquilo fazia bem para elas. A maioria desses vídeos estão disponíveis no YouTube ou em alguns portais pela internet. Mas obviamente, depois de tudo isso, essa notícia se espalhou por todo o território estadunidense e a mídia foi à loucura. Os familiares foram à loucura depois que eles descobriram o que havia acontecido, já que eles não faziam ideia de que os próprios familiares faziam parte daquele culto. E não tinha assim o que fazer. Eles iam fazer o quê? Iam pra polícia reclamar, iam querer processar alguém. Tava todo mundo literalmente morto, não tinha o que fazer. Foi uma coisa consensual. Todas as pessoas que se envolveram naquilo já haviam morrido. Mas algumas pessoas que fizeram parte do culto e saíram anteriormente, antes de chegar finalmente nesse dia do Next Level, deram diversas entrevistas e relatos contando sobre como era lá dentro e por isso a gente tem acesso a todas essas informações. Inclusive, alguns dos membros do culto são os que mantêm o site ligado até hoje. Mas essas foram basicamente as informações principais sobre toda essa história. Mas quando você vê os vídeos, os documentos, os livros, você pensa que tudo aquilo aconteceu naturalmente, as pessoas se juntaram consensualmente ao culto e elas acreditavam naquilo fielmente. E você vê que ele falava com uma tranquilidade, ele usava palavras para tentar convencer as pessoas e ele conseguia. Então esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que vocês fiquem bem e comentem se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre casos bizarros e notícias que aconteceram na história envolvendo talvez possíveis seitas e cultos, não sei. Mas é isso, um beijão e aqui pra mim tá de noite, então uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau.